Existe uma versão sua que ainda não nasceu, mas que já está cansada de esperar. Ela aparece quando você olha para a própria rotina e sente que algo está fora do lugar. Aparece quando percebe que tem capacidade, força e potencial, mas continua repetindo padrões que já não combinam com quem quer se tornar. E o ponto mais desconfortável é este: você sabe, no fundo, sabe onde está se sabotando, sabe onde falta disciplina, sabe onde sobra distração, sabe qual promessa faz para si mesmo e quebra no dia seguinte. A maioria das pessoas tenta mudar o cenário externo. Quer mais respeito, dinheiro, reconhecimento, paz, foco e resultados. Mas quase ninguém olha para o lugar onde tudo começa, dentro da própria mente. É ali que a vida é construída antes de aparecer do lado de fora. O corpo obedece ao que a mente aceita. As escolhas repetem aquilo que as emoções permitem. E os resultados revelam o tipo de pessoa que você pratica ser todos os dias. Os estoicos não escreviam para entreter, escreviam para acordar. Marco Aurélio registrava pensamentos como quem conversa consigo mesmo quando a alma precisa de comando. Quando dizia para não perder tempo discutindo o que um bom homem deveria ser, mas simplesmente ser esse homem, ele colocava um padrão na mesa. O problema da maioria das pessoas não é falta de informação, é falta de execução. Não é não saber o que precisa fazer, é não ter domínio suficiente para fazer quando a vontade desaparece, quando o ambiente tenta puxar para baixo e quando ninguém está olhando. O que vem a seguir não é uma coleção de dicas soltas, é um sistema diário. 10 práticas que, repetidas com seriedade, começam a reconstruir sua mente, suas emoções, sua disciplina, sua paz e sua forma de existir no mundo. Não para parecer forte por fora, enquanto continua instável por dentro, mas para se tornar alguém mais inteiro e firme. Antes de continuar, deixa o like neste vídeo e se inscreve, porque isso mostra ao YouTube que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas que buscam controle, clareza e força interior. E acima de tudo, ao se inscrever, você assume um pequeno compromisso com a própria evolução. Agora, respire, elimine o ruído ao redor e acompanhe, porque talvez este seja o lembrete que faltava para você parar de desejar mudança e começar a viver como alguém que está se construindo. Número 1. Trabalhe sua mente todos os dias. A sua mente é o ponto de partida de tudo. Não são as circunstâncias, as pessoas, o ambiente ou as oportunidades. Tudo começa na forma como você interpreta o que vive. 2 pessoas podem passar pela mesma situação e sair dela de maneiras diferentes. Uma transforma a dificuldade em aprendizado. A outra transforma o mesmo acontecimento em desculpa. A diferença quase nunca está no fato, mas no treinamento mental de cada uma. A mente não fica parada. Ela está sempre sendo moldada. Cada conteúdo que você consome, cada conversa em que entra, cada comparação que alimenta, cada pensamento repetido em silêncio, tudo isso, esculpe sua percepção. Se você entrega sua mente ao excesso de distração, reclamação, medo e ruído, não deveria se surpreender quando sua vida começa a parecer confusa. O mundo interno vira o filtro pelo qual você enxerga o mundo externo. Os estoicos entendiam que o ser humano não controla tudo o que acontece, mas pode aprender a governar a própria interpretação. Marco Aurélio lembrava que o poder verdadeiro está sobre a mente, não sobre os eventos externos. Quando você entende isso, para de desperdiçar energia tentando controlar o comportamento dos outros, o passado, a opinião alheia e o acaso. Você passa a investir essa energia onde ela tem utilidade, na sua resposta. Trabalhar a mente diariamente significa escolher com mais consciência o que entra e permanece dentro de você.
Significa perceber quando sua cabeça está sendo tomada por preocupações que não resolvem nada. Pergunte: esse pensamento está me fortalecendo ou me enfraquecendo? Essa informação está me tornando mais claro ou apenas mais ansioso? Comece de forma simples. Leia algo que eleve seu raciocínio. Escreva antes de reagir. Fique alguns minutos em silêncio sem pegar o celular. Nem todo pensamento merece virar decisão. Quanto mais você observa a mente, menos escravo dela se torna. E troque uma pergunta fraca por uma pergunta forte. Em vez de "por que isso está acontecendo comigo?", pergunte "o que isso está tentando me ensinar?". Essa mudança tira você da posição de vítima e coloca na posição de aluno. Todos os dias, repita: eu controlo o que permito permanecer na minha mente. Depois prove isso com foco, escolhas e resposta. Número 2. Trabalhe suas emoções todos os dias. As emoções não são suas inimigas. O problema começa quando elas assumem o volante da sua vida. Sentir raiva, medo, tristeza, ansiedade ou dúvida faz parte da experiência humana. O erro é acreditar que todo sentimento precisa se transformar imediatamente em ação. A pessoa sente irritação e fala demais, sente medo e recua, sente insegurança e abandona o que estava construindo, sente vontade de conforto e troca o futuro por alguns minutos de alívio. Força emocional não nasce da ausência de emoções. Ela nasce da capacidade de senti-las sem ser dominado por elas. Uma pessoa madura não é aquela que nunca se abala. É aquela que aprende a não entregar seu comportamento ao primeiro impulso que aparece. Ela sente, observa, respira, interpreta e só então decide como agir. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Grande parte do peso que carregamos não vem apenas do que aconteceu, mas da história que construímos em torno do acontecimento. Uma mensagem sem resposta vira rejeição. Um atraso vira desrespeito. Uma crítica vira ataque pessoal. Uma incerteza vira desastre antecipado. A mente sem treino transforma pequenos fatos em tempestades internas. Por isso, trabalhar as emoções começa por separar o evento da reação. Algo aconteceu. Agora existe um espaço entre esse fato e o que você vai fazer com ele. Esse espaço pode parecer pequeno, mas é nele que mora sua liberdade. Reagir é automático, responder é escolha. Reagir descarrega tensão. Responder preserva direção. Reagir agrada o ego por segundos. Responder constrói respeito por anos. Na prática, isso exige pausa. Quando sentir a emoção subir, não corra para falar, decidir, responder ou justificar. Pare. Nomeie o que está sentindo. Isso é raiva. Isso é medo. Isso é orgulho ferido. Isso é insegurança. Quando você nomeia uma emoção, cria distância dela. Ela deixa de parecer uma verdade absoluta e passa a ser uma experiência interna que pode ser administrada. A vida vai testar seu equilíbrio. Alguém vai falar de um jeito que você não gosta. Um plano vai sair diferente. Uma expectativa será frustrada. Cada situação é uma oportunidade de treino. Não para você virar uma pessoa fria, mas para se tornar alguém estável. Repita: minhas emoções me informam, mas não me governam. Número 3. Trabalhe sua disciplina todos os dias. Sem disciplina, quase nada se sustenta. Motivação aparece, empolga, acende uma chama e depois vai embora. Disciplina fica quando a empolgação desaparece. É ela que levanta você nos dias comuns, nos dias sem aplauso, nos dias em que a mente procura qualquer justificativa para adiar. E é por isso que ela separa quem apenas sonha de quem realmente constrói. Muita gente acredita que precisa se sentir pronta para agir. Precisa estar inspirada, descansada, confiante, animada em um momento perfeito. Só que esse momento quase nunca chega, e quando chega, não dura.
Se suas ações dependem do seu estado emocional, sua evolução será instável. Você vai começar muitas coisas e concluir poucas. Vai prometer muito e entregar pouco. Vai viver refém do humor do dia. A disciplina elimina essa negociação. Você age porque decidiu agir, cumpre porque disse que cumpriria, faz o necessário não porque é agradável, mas porque está alinhado com a pessoa que decidiu se tornar. Quando Marco Aurélio refletia sobre levantar da cama e cumprir sua função como ser humano, ele lembrava uma verdade simples: viver bem exige responsabilidade, não apenas vontade. Disciplina é construída em pequenas vitórias silenciosas. Acordar no horário combinado, concluir uma tarefa sem abandonar no meio, treinar mesmo sem disposição perfeita, estudar sem esperar pressão, comer com consciência quando seria mais fácil ceder ao impulso, evitar uma distração que parece inofensiva, mas rouba sua presença. Nada disso parece grandioso isoladamente, mas repetido por semanas e meses, forma uma identidade. Existe também aquela voz interna que tenta suavizar a queda. Ela diz: só hoje não tem problema. Amanhã eu compenso. 5 minutos não vão mudar nada. Às vezes, essa voz parece sensata, mas se você obedecer sempre, ela vira sua comandante. O caminho estoico não é discutir com essa voz, é agir apesar dela, porque a ação enfraquece a hesitação. Disciplina também é respeito pelo seu tempo, seus objetivos e a palavra que dá a si mesmo. Toda promessa cumprida fortalece a confiança interna. Toda promessa quebrada ensina sua mente que sua palavra vale pouco. Por isso, todos os dias, escolha uma obrigação clara e cumpra. A transformação vem da repetição de atitudes que provam: eu faço o que digo que vou fazer. Número 4. Trabalhe seu propósito todos os dias. Esforço sem direção se transforma em cansaço. Você pode estar ocupado o dia inteiro e ainda assim não estar construindo nada que realmente importe. Pode responder mensagens, cumprir tarefas, correr de um lado para o outro, resolver urgências e terminar o dia com a sensação de que se movimentou muito, mas avançou pouco. Isso acontece quando falta propósito. Propósito não é uma frase bonita para colocar na parede. É uma direção interna que organiza suas escolhas. Ele responde a perguntas que muita gente evita. Para onde estou indo? O que estou construindo? Que tipo de pessoa minhas ações estão formando? O que merece meu tempo, minha atenção e minha energia? Sem essas respostas, qualquer distração parece prioridade e qualquer recompensa rápida parece caminho. Marco Aurélio refletia que o valor de uma pessoa está ligado àquilo para o qual ela direciona sua alma. Observe para onde sua atenção vai e você entenderá o que governa sua vida. Se tudo em você busca apenas aprovação, prazer imediato, comparação e conforto, sua existência será moldada por coisas frágeis. Mas, se suas ações apontam para virtude, crescimento, contribuição, autocontrole e excelência, sua vida começa a ganhar peso e coerência. Trabalhar o propósito diariamente não significa ter todos os detalhes do futuro definidos. Significa manter contato com a direção. É revisar seus objetivos, ajustar sua rota, perceber quando está vivendo no automático. É perguntar se o que fez hoje aproximou ou afastou você da pessoa que deseja ser. Essa pergunta incomoda, mas também liberta. O propósito muitas vezes exige desconforto. Ele pede que você escolha o longo prazo, quando o curto prazo está gritando. Pede que faça o correto quando o fácil parece sedutor. Pede que deixe de agradar todos para não trair a si mesmo. E talvez por isso tantas pessoas prefiram não defini-lo. Porque quando você sabe para onde vai, perde o direito de fingir que qualquer caminho serve. Propósito também evolui. O que move você hoje pode amadurecer com o tempo. O essencial é permanecer em movimento consciente.
Todos os dias, pergunte: qual pequena ação honra a direção que eu digo querer seguir? Depois faça essa ação, mesmo que ninguém veja. Número 5. Trabalhe seu autocontrole todos os dias. Autocontrole é onde a filosofia deixa de ser teoria. É fácil concordar com ideias elevadas quando nada está testando você. O desafio surge quando aparece uma provocação, uma tentação, uma vontade intensa, uma emoção forte ou uma oportunidade de fazer o que é mais cômodo. Nesse instante, você descobre se tem domínio sobre si mesmo ou se apenas conhece frases bonitas. Epicteto foi direto ao ensinar que ninguém é verdadeiramente livre se não governa a si próprio. Uma pessoa pode ter dinheiro, status, conforto e possibilidades, mas continuar prisioneira dos próprios impulsos, prisioneira da necessidade de aprovação, prisioneira do prazer imediato, prisioneira da raiva, prisioneira do ego, prisioneira de hábitos que ela mesma diz querer abandonar. Autocontrole não é viver rígido, seco ou sem alegria. É ter firmeza. É escolher o que serve ao seu futuro em vez de obedecer ao que seduz seu presente. É permanecer calmo quando o ego quer vencer uma discussão. É não transformar cada vontade em ordem. Existe um ponto decisivo entre o impulso e a atitude. Nesse ponto, você pode ceder ou conduzir. Pode ser arrastado ou escolher. Pode repetir o padrão antigo ou inaugurar uma resposta nova. Cada vez que escolhe controle em vez de reação, treina a autoridade interna. E a autoridade interna não se constrói com discurso, mas com repetição. O autocontrole aparece nas pequenas renúncias. Fechar um aplicativo quando percebe que está fugindo do que precisa fazer. Comer o suficiente em vez de tudo que a vontade pede. Encerrar uma conversa que está virando conflito desnecessário. Dormir no horário certo. Não transformar cada emoção em mensagem. Não transformar cada crítica em defesa. Não transformar cada desejo em obrigação. Os estoicos praticavam desconfortos voluntários para lembrar que não dependiam de conforto constante para funcionar. Isso não era culto à dificuldade, era treinamento de liberdade. Quando você aprende que pode viver sem atender todos os impulsos, algo muda. Você para de acreditar que precisa satisfazer tudo para estar bem. Todos os dias pergunte: quem está no comando agora, minha consciência ou meu impulso? Número 6. Trabalhe sua paciência, todos os dias. Paciência é força em câmera lenta. Em um mundo viciado em velocidade, respostas imediatas e validação instantânea, esperar com maturidade se tornou raro. Mas quase tudo que vale a pena exige tempo. Um corpo forte, uma mente estável, uma carreira sólida e um caráter respeitável exigem repetição, ajuste e continuidade. Muitas pessoas começam com intensidade, mas desistem quando o resultado não aparece na velocidade esperada. Iniciam um projeto, uma dieta, um treino, um estudo, uma mudança de hábito. Nos primeiros dias, a energia é alta. Depois, a realidade chega. O progresso parece lento, os obstáculos aparecem, a empolgação diminui. Então concluem que não está funcionando e procuram outra coisa. O problema não era o caminho, era a incapacidade de atravessar a fase invisível. Paciência não é passividade, não é cruzar os braços e esperar a vida resolver tudo. Paciência é persistência controlada. É continuar fazendo o que precisa ser feito enquanto os resultados ainda estão amadurecendo. É entender que nem toda semente brota no dia seguinte ao plantio. É respeitar o processo sem abandonar a responsabilidade. Sêneca compreendia que certas coisas precisam de tempo para se ordenar. Há situações que não se resolvem por pressão, ansiedade ou pressa. Quando você tenta forçar tudo,
toma decisões impulsivas, cria tensão desnecessária e, às vezes, estraga algo que só precisava de constância. A pressa quer alívio imediato. A paciência busca construção sólida. Outro ponto essencial é parar de medir sua jornada pela vitrine dos outros. Você vê o resultado de alguém, mas não vê todos os anos de tentativa, dúvida e persistência que existiram antes. Comparar seu bastidor com o palco de outra pessoa é uma forma injusta de se ferir. Todo dia em que você aparece, mesmo sem grandes sinais externos, está construindo alguma coisa. Está treinando identidade. Está ensinando sua mente a permanecer. Está provando que não abandona a si mesmo quando o processo fica silencioso. Repita: eu confio no processo enquanto faço a minha parte, porque paciência não é fraqueza. É força disciplinada o suficiente para não se desesperar antes da colheita. Número 7. Trabalhe seu silêncio todos os dias. O silêncio é uma das formas mais subestimadas de poder. Quase todo mundo quer falar, provar, responder, explicar, vencer a conversa, mostrar que tem razão. Mas poucas pessoas sabem a hora de se calar. E muitas vezes é justamente o silêncio que revela mais domínio. Falar demais pode parecer força, mas frequentemente é ansiedade vestida de opinião. A pessoa se explica para quem não quer entender, se defende diante de quem só quer provocar, responde comentários que não mereciam energia, entra em discussões que não mudam nada e, no fim, perde clareza, tempo e paz. O silêncio, quando usado com consciência, impede esse desperdício. Silêncio não é medo, submissão ou falta de argumentos. É escolha. É perceber que nem toda situação merece acesso à sua atenção. É entender que algumas conversas só existem para arrastar você para um estado menor. É não se tornar parecido com aquilo que está tentando provocar você. Marco Aurélio ensinava que a melhor resposta diante da falta de controle dos outros é não imitar essa falta de controle. O silêncio cria distância. Distância da reação automática. Distância do ego ferido. Distância do conflito inútil. Distância do impulso de se justificar para pessoas que já decidiram não ouvir. Praticar silêncio diariamente significa pausar antes de falar. Perguntar: isso precisa ser dito? Precisa ser dito agora? Precisa ser dito por mim? Vai construir algo ou apenas alimentar tensão? Se a resposta for não, talvez o melhor argumento seja não participar. O silêncio também aprofunda sua percepção. Quando você fala menos, observa mais. Percebe intenções, padrões, tons e contradições. Suas palavras ganham peso porque deixam de ser automáticas. Quem fala com precisão faz cada palavra carregar intenção. Em um mundo barulhento, a pessoa silenciosa e centrada chama a atenção sem pedir. Ela não precisa anunciar força, demonstra força pela capacidade de não reagir a tudo. Então, pratique. Fique em silêncio quando a vaidade pedir palco. Fique em silêncio quando a provocação tentar comprar sua paz. Nem toda batalha merece sua voz. Algumas você vence simplesmente não entregando sua energia. Número 8. Trabalhe sua gratidão todos os dias. A gratidão muda a lente pela qual você enxerga a vida. Ela não altera magicamente as circunstâncias, mas transforma sua relação com elas. A mente humana, quando não treinada, tende a procurar o que falta. Falta dinheiro, reconhecimento, tempo, beleza, resultado, oportunidade. E quando esse olhar vira padrão, a pessoa passa a viver em estado constante de insuficiência. O problema é que nesse estado nada basta. Conquista uma coisa e imediatamente sente falta de outra. Recebe uma vitória e já compara com a vitória de alguém. Melhora um pouco e ainda se cobra pelo que não mudou. A ambição, quando perde contato com a gratidão, vira uma fome sem fundo.
Ela promete satisfação no próximo resultado, mas quando o resultado chega, empurra a paz para mais longe. Gratidão não significa abandonar objetivos, não significa aceitar uma vida pequena, não significa fingir que tudo está perfeito. Significa reconhecer o que já existe, enquanto continua construindo o que ainda falta. Essa combinação é poderosa, ambição com presença, crescimento com consciência, desejo de melhorar sem desprezar a caminhada. Marco Aurélio lembrava que pouco é necessário para uma vida boa, e muito desse pouco está dentro de nós. Essa reflexão não é convite à acomodação, é convite à sobriedade. Você começa a perceber que talvez já tenha recursos, aprendizados, oportunidades, pessoas, saúde, tempo ou experiências que antes tratava como garantidos. E aquilo que é tratado como garantido costuma ser valorizado apenas quando se perde. Praticar gratidão pode ser simples. Ao fim do dia, reconheça 3 coisas reais: uma conversa honesta, uma refeição, um aprendizado, uma chance de recomeçar. Quanto mais treina esse olhar, mais percebe que a vida não é feita apenas do que falta, mas também do que sustenta você enquanto busca mais. A gratidão também transforma dor em sabedoria. Algumas experiências foram difíceis, mas ensinaram resistência. Algumas perdas abriram espaço para a maturidade. Quando você extrai valor dos momentos duros, eles deixam de ser apenas peso e passam a ser parte da sua formação. Todos os dias diga: eu tenho mais do que percebo. Número 9. Trabalhe seu caráter todos os dias. Acima da imagem, do desempenho, da aparência e até dos resultados, existe algo que define você com mais profundidade: seu caráter. Não aquilo que você publica, não aquilo que promete, não aquilo que demonstra quando há plateia, mas quem você é quando ninguém está observando. Caráter aparece nos bastidores, na decisão que ninguém vai aplaudir, na honestidade que não traz vantagem imediata, na promessa cumprida sem testemunhas, na escolha de fazer o certo quando seria fácil fazer o conveniente. É ali que a verdade se revela, porque qualquer pessoa pode parecer íntegra quando existe recompensa. O difícil é permanecer íntegro quando não existe benefício visível. Epicteto ensinava que primeiro você precisa decidir quem deseja ser e depois agir de acordo com essa decisão. Essa frase parece simples, mas exige coragem, porque decidir quem você quer ser significa criar um padrão. E todo padrão verdadeiro cobra comportamento. Não adianta dizer que valoriza disciplina e viver se traindo. Não adianta dizer que valoriza respeito e tratar pessoas com arrogância quando ninguém importante está por perto. Não adianta dizer que valoriza a verdade e manipular pequenas versões dos fatos para proteger o ego. Caráter é construído em escolhas pequenas e repetidas, falar a verdade mesmo quando ela custa desconforto, assumir responsabilidade sem procurar culpados, cumprir o combinado, pedir desculpas quando erra, não usar a fraqueza dos outros como vantagem, não se vender por aprovação, não abandonar seus valores para caber em ambientes que exigem menos de você. Os estoicos viam a virtude como a forma mais alta de sucesso, porque tudo o que é externo pode oscilar. Reputação muda, dinheiro muda, aparência muda, status muda, mas um caráter bem construído acompanha você em qualquer cenário. Ele se torna uma espécie de casa interna, um lugar onde você pode voltar sem vergonha de si mesmo. Existe uma paz profunda em viver alinhado. Quando suas ações combinam com seus valores, você não precisa sustentar personagens nem controlar a impressão de todos. Todos os dias pergunte: a escolha que estou prestes a fazer combina com o tipo de pessoa que digo querer ser? Seu caráter é escrito em silêncio, uma decisão por vez. Número 10. Trabalhe sua paz interior todos os dias. A última camada não é sobre vencer o mundo.
É sobre não ser vencido por ele por dentro. Você pode desenvolver disciplina, clareza, propósito e autocontrole, mas se não cultivar paz interior, continuará vivendo em tensão constante. Sempre tentando controlar tudo, sempre antecipando problemas, sempre reagindo à opinião alheia, sempre buscando do lado de fora uma estabilidade que precisa nascer dentro. Paz interior não significa que nada difícil vai acontecer. Significa que você não se abandona quando algo difícil acontece. Significa que sua mente não vira refém de cada notícia, comentário, atraso, rejeição, cobrança ou incerteza. Significa atravessar a vida com presença, sem permitir que qualquer vento externo derrube sua estrutura interna. Marco Aurélio dizia que existe um refúgio dentro da própria mente quando aprendemos a acessá-lo. Esse refúgio não é fuga da realidade, é domínio da perspectiva, é a capacidade de voltar para si mesmo antes de ser engolido pelo caos. É lembrar que nem tudo precisa ser controlado, respondido, resolvido ou carregado imediatamente. Trabalhar a paz todos os dias é proteger seu espaço mental. É escolher melhor as conversas em que entra, as informações que consome, os ambientes que frequenta e os pensamentos que alimenta. Não por fragilidade, mas por inteligência. Quem permite qualquer coisa entrar na mente não pode reclamar da desordem que encontra lá dentro. Paz também exige aceitação. Existem coisas que você não controla: o passado, a reação dos outros, o tempo de certos processos, as mudanças inesperadas, o julgamento de quem não conhece sua história. Lutar contra o incontrolável consome energia e não produz direção. Aceitar não é gostar de tudo. Aceitar é parar de discutir com a realidade para agir dentro dela com clareza. Quando algo sair do planejado, ajuste. Quando alguém não entender você, respire. Quando a vida parecer incerta, volte para o que está ao seu alcance. Seu esforço, sua postura, sua resposta, sua disciplina e sua próxima escolha. Todos os dias diga: eu protejo minha paz porque ela sustenta minha força. Agora observe o que esses 10 princípios têm em comum. Todos apontam para a mesma verdade. Você está sendo construído todos os dias, não apenas nos grandes momentos, mas nos minutos comuns. No que pensa quando acorda, no que consome quando está sozinho, na forma como responde quando é contrariado, na disciplina que pratica quando ninguém está vendo, na paciência que mantém quando o resultado ainda não apareceu, no silêncio que escolhe quando poderia reagir, na gratidão que cultiva quando ainda quer mais, no caráter que preserva quando seria fácil se vender, na paz que protege quando o mundo tenta tirar você do eixo. Não existe neutralidade completa. Cada escolha treina alguma coisa. Ou você treina força, ou treina fraqueza. Ou treina presença, ou treina distração. Ou treina autocontrole, ou treina impulso. Ou treina coragem, ou treina fuga. A pessoa que você será daqui a alguns meses está sendo formada por decisões que parecem pequenas hoje. E talvez essa seja a parte mais libertadora. Você não precisa reconstruir sua vida inteira em um único dia. Precisa vencer o próximo gesto, o próximo pensamento, a próxima resposta, a próxima promessa, a próxima pequena escolha que confirma uma identidade melhor. A transformação real chega como repetição consciente. Então, se este vídeo falou com você de verdade, escreva nos comentários: eu estou me tornando mais forte, mais calmo e mais disciplinado todos os dias. Escreva não para provar algo aos outros, mas como um compromisso público com a pessoa que você está decidindo construir. E se você quer continuar desenvolvendo clareza, domínio emocional, disciplina e força interior, deixa o like, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos.
porque isso aqui não é sobre uma mudança passageira, é sobre viver de um jeito mais consciente, firme e alinhado com quem você sabe que pode se tornar.